Olá, meu nome é Maria Nilde e nós vamos estudar o desenvolvimento da linguagem humana. Mas para entendermos esse processo, precisamos dominar alguns conceitos básicos. Primeiro seria o conceito de linguagem. Vamos ver o que nos diz Valente? A linguagem é tudo aquilo que permite a comunicação entre os homens, expressão dos seus nossos desejos e sentimentos, das nossas ideias e nossas emoções. Observe que nessa definição estamos falando de todos os tipos de linguagem, ou seja, a linguagem verbal, aquela que utilizamos as palavras, e linguagem não verbal, aquela linguagem constituída de imagem, som, cor, forma, etc. Agora, outra definição de linguagem segundo Câmara Júnior. A linguagem humana é a faculdade que tem o homem de exprimir seus estados mentais por meio de um sistema de som vocal chamado língua. Nessa definição, Câmara Júnior estreita um pouco mais o conceito de linguagem, direcionando-o para a linguagem verbal apenas. O autor acrescenta que essa linguagem utilizada pelo ser humano, constituída de sons vocais, que são as palavras, recebe o nome de língua. Apareceu um novo elemento, língua. Portanto, esse é o segundo conceito que precisamos dominar. A língua é um sistema de linguagem que compreende os estudos de fonologia, morfologia e sintaxe. Vamos lembrar o que vem a ser fonologia, morfologia e sintaxe. Se compararmos, por exemplo, a língua portuguesa com a língua inglesa. Fonologia, pegaríamos a letra A. Em português, A tem o som A e no inglês, a mesma letra A tem o som de E. Exemplo, data e date. A morfologia. Vamos pegar aqui um morfema verbal para designar passado. No português, nós temos o vá, de cantava, estudava, amava. No inglês, nós teríamos, para designar o mesmo tempo verbal, o ED. Então, nós teríamos português, estudava, e em inglês, studied. Sintaxe. Seria a estruturação das palavras na frase. O substantivo, no português, precede o adjetivo. Normalmente, nós falamos menina bonita. No inglês, o adjetivo é quem precede o substantivo. Beautiful girl. Utilizamos aqui exemplos simples, só mesmo para ilustrarmos. Mas perceberam que uma língua se constitui desses três aspectos? Conforme os exemplos apresentados, observamos que há distinção entre o inglês e o português. Por isso, constituem línguas diferentes. Mas a língua falada no Rio Grande do Sul e a falada no Amazônia, por exemplo, é a mesma, pois respeitam o mesmo sistema de fonemas, o mesmo sistema morfológico e a mesma sintaxe. E ainda, a língua do Brasil e a língua de Portugal também constituem a mesma língua, pois respeitam o mesmo sistema de fonemas, o mesmo sistema morfológico e a mesma sintaxe. Agora, você deve estar se perguntando, mas Maria Nilde, como assim a mesma língua? Dentro do nosso país, às vezes nós temos nomes diferentes para um mesmo elemento. Por exemplo, aipim, macaxeira, tangerina, mexerica. Em Portugal se fala uma rapariga, aqui no Brasil dizemos uma moça. Como assim a mesma língua? Você tem razão. Mas observe que nessas diferenças não estão para os morfemas. No Rio de Janeiro, nós constituímos os plurais com S, casas, escolas, meninas. E nos demais estados, da mesma forma. O som da letra V, em Minas Gerais, é V de vazio, vezes e outros estados. A mesma coisa. No Paraná, a estrutura da frase é sujeito mais verbo mais complemento. Em outros estados, a mesma estrutura.
Os exemplos aipim, macaxeira, mexerica, tangerina são variações dialetais, ou seja, variações que ocorrem dentro de uma mesma língua, mas não têm a ver com os morfemas, com a fonologia, nem com a sintaxe. Portanto, os sons são os mesmos, os morfemas que indicam plural, gênero e etc. são os mesmos, a organização das palavras nas frases são os mesmos, portanto, não constituem línguas diferentes. Outro conceito importante refere-se à gramática. Como estamos tratando do curso de pedagogia, vamos abordar apenas 3 tipos: a gramática normativa, a descritiva, a internalizada. A gramática normativa é aquela que contém as regras formais de uma língua, ou seja, as regras de concordância nominal e verbal, de regência, de ortografia, as conjunções verbais, etc. É isso mesmo que você está pensando. Antes da nossa aula, talvez você tenha se perguntado: gramática? Olha, gramática é um livro cheio de regras que a gente estuda na escola. Realmente, e é dessa gramática que nós estamos falando. Só que existem outras gramáticas. Gramática descritiva agora. É caracterizada pela linguagem utilizada pelos falantes em seu cotidiano. Se fizermos uma comparação entre a gramática normativa e a gramática descritiva, fica clara a diferença entre as duas. O pronome pessoal nós é mais utilizado como a gente. Nós compramos um carro novo. Mas o que normalmente falamos é: a gente comprou um carro novo. Outro exemplo seria o tempo verbal pretérito mais que perfeito. Lembram disso? Fora almoçar. Nós quase não falamos mais assim. Dizemos normalmente: tinha ido almoçar ou tinha almoçado. Essa linguagem mais próxima do nosso dia a dia é que constitui a gramática descritiva. A gramática internalizada refere-se aos conhecimentos que proporcionam ao falante produzir frases e sequências de frases compreensíveis e que a caracteriza como pertencente a uma língua. Por exemplo, as crianças fazem muito barulho nas escolas e as crianças fazem muito barulho nas escolas. Quem é falante da língua portuguesa e ouve uma dessas frases, as reconhece como frases do português e não do francês ou inglês, outra língua. É a gramática que independe se o falante frequentou ou não a escola. Ele possui um conhecimento que a permite se comunicar perfeitamente. O conhecimento desse tipo de gramática nos ajudará a compreender a aquisição da linguagem, que trataremos daqui um pouquinho. Bom, agora que revimos alguns conceitos básicos, vamos ao conceito de aquisição da linguagem. É o processo que permite à criança aprender a sua língua materna, isto é, aprender os sons dos vocábulos e o que eles significam, organizar os vocábulos nas frases e, aos poucos, a criança irá se apropriando da gramática utilizada pela sociedade em que está inserida e utilizá-la como instrumento de interação social. Mas como ocorre esse processo? As teorias sobre as hipóteses de aquisição da linguagem também são divergentes. Aqui vamos tratar de 2 hipóteses, a gerativo-transformacional e a neurofisiológica. A hipótese neurofisiológica trata da aquisição da linguagem dividida em 3 momentos. No primeiro momento, a criança aprende o conceito. Exemplificando, a mãe diz: vamos para a rua, filho? A criança fica feliz, ela imagina que a palavra rua quer dizer que ela vai sair daquelas 4 paredes. É claro que ela ainda não sabe exatamente o que é rua. Mas, mais tarde, no segundo momento, a criança vai aprender o significante, ou seja, aprenderá a pronunciar o som, rua. No terceiro momento, ela irá fazer a relação entre a palavra e o que ela significa. Agora falaremos sobre a hipótese gerativo-transformacional.
Os defensores dessa teoria dizem que a aquisição da linguagem da criança não é uma imitação da fala do adulto. Os teóricos argumentam que a criança não vê o adulto falar eu fazia. Sendo assim, a forma que as crianças se comunicam constitui um sistema criado por elas e que, às vezes, será diferente da fala do adulto. A criança já nasce com a capacidade de adquirir a linguagem. E essa aquisição é uma consequência normal do seu desenvolvimento. Os estudos sobre a aquisição da linguagem tratam frequentemente da competência linguística e do desenvolvimento linguístico. Vamos aos conceitos desse desempenho linguístico e de competência linguística? A competência linguística é o conhecimento que o indivíduo possui da sua língua e, quando necessário, irá utilizá-lo. Desempenho linguístico seria como o indivíduo utiliza esse conhecimento para comunicar-se. Exemplo: um falante normal sabe pedir algo, contar o que lhe aconteceu em um determinado episódio. Quando precisa pedir alguma coisa, ele sabe dizer por que ele precisa daquilo que está solicitando. Isto é, utilizar o conhecimento que tem de sua linguagem para comunicar-se. Isto é o que chamamos de competência linguística. Agora, o desembaraço do falante para solicitar algo, a coerência dos fatos para narrar um episódio, os argumentos que ele utiliza para convencer o outro a atender o seu pedido, isto nós consideramos desempenho linguístico. Chegamos ao final da primeira unidade. Nesse momento, estudamos os conceitos para, na unidade seguinte, vermos como ocorre o processo de aquisição da linguagem. Lembre-se de aprofundar seus estudos, lendo material impresso, frequentem a biblioteca, pesquisem na internet, busquem outros autores e, sempre que necessário, tirem suas dúvidas com a equipe de tutores do EAD. Até a próxima unidade.